Amado Jesus, te agradecemos por mais uma semana, por ter nos conservado em vida até este momento em que damos as boas-vindas às horas sagradas. Pedimos também o derramamento do Santo Espírito para que nos dê compreensão, nos capacite, Senhor, a colocar em prática a Tua vontade para a nossa vida hoje. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. É um prazer enorme, amados irmãos, estar convosco mais uma vez para darmos continuidade, assim que é, à nossa série do estudo das profecias do Apocalipse. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de Apocalipse, onde começaremos a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Começamos lendo uma passagem no livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 585. Ela diz: os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diferentes períodos da história do mundo. Conforme essa citação de Ellen White, irmãos, as 7 igrejas simbolizam 7 períodos da história da igreja cristã, desde o seu surgimento até o fim. E é de extrema importância conhecer estes assuntos, pois nos relembram os fatos desenrolados ao longo dos séculos e nos mostram o tempo em que estamos vivendo. Agora, essas 7 igrejas, na visão de João, são simbolizadas pelas 7 lâmpadas, os 7 candeeiros que falamos, que se encontram ao redor de Cristo. Em Apocalipse 1, verso 3, está isto bem claro, quando diz lá que e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Bem, guardemos esses conhecimentos. Isso será muito importante nos próximos capítulos, nos próximos episódios. Agora, neste momento, nós pretendemos mergulhar na história das 7 igrejas e nas suas mensagens esquecidas. Sim, são mensagens esquecidas. Bem, a igreja de Éfeso, que é a primeira descrita aqui no capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Éfeso relata a história do cristianismo do ano 34 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Tudo aqui é depois de Cristo, certo? A segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, do ano 100 até 313. A igreja de Pérgamo, de 313 a 538. A igreja de Tiatira, de 538 a 1517. Igreja de Sardes, de 1517 a 1798. Igreja de Filadélfia, de 1798 a 1844. E, por fim, a Igreja de Laodiceia, de 1844 até a volta de Jesus. Bem, a delimitação temporal destas igrejas baseia-se nos fatos históricos que comprovam os relatos bíblicos de cada igreja. Vamos então à carta à igreja em Éfeso. Nós já dissemos que a igreja de Éfeso é a história da igreja cristã de 34 a 100 depois de Cristo. Mas vamos procurar entender primeiro como é que era essa cidade de Éfeso. Lembrando que estas igrejas, embora assim representem fases da história do cristianismo, elas existiam nos dias de João. Sim. Então, a cidade de Éfeso localizava-se na Lídia, na costa ocidental da Ásia Menor. E era um excelente porto e era a porta de entrada da província romana na Ásia. Éfeso era a capital da Ásia Menor, com uma população estimada de 225 mil no segundo século a.C. Era a metrópole da idolatria. Queridos, ali estava o templo da deusa Diana. Encontramos isto em Atos, capítulo 19, que levou 200 anos. Esse templo levou 200 anos para ser construído. Era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo foi queimado pelos godos em 262 d.C. A condição espiritual desta igreja de Éfeso representa a condição da igreja cristã durante o período apostólico. E por isso que este período é chamado a Era da Pureza Apostólica. Lemos aqui Apocalipse 2, 1 a 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que diz Jesus? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos.
Agora, queridos, em todas as mensagens, Jesus diz: eu sei as tuas obras. Isso demonstra que Jesus é um Deus pessoal. Ele é presente em cada fase de sua igreja. Eu conheço as tuas obras. E ele diz: puseste à prova. É que nesse tempo começaram a surgir heresias cristológicas. Homens bionistas que negavam a divindade de Cristo, os docetistas que negavam a humanidade de Cristo, os gnósticos que negavam as duas coisas. E o apóstolo Paulo combateu toda a influência maléfica que tentava penetrar na igreja primitiva. Enquanto a maior parte dos discípulos ainda vivia, o caráter puro do povo que se convertia é devidamente expresso no livro de Atos, Atos 2, 42 a 47. Você pode ler, amado irmão. E Ellen White diz no livro Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 55 a 56, que os membros da igreja estavam unidos em sentimento e ação. O amor de Cristo era a corrente áurea que os vinculava entre si. Prosseguiam conhecendo o Senhor sempre e sempre, com maior perfeição, e revelavam em sua vida alegria, conforto e paz. Visitavam as viúvas e os órfãos em suas tribulações e mantinham-se incontaminados do mundo. Esta, amados irmãos, era a igreja primitiva. E no verso 4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso começou a perder o seu primeiro amor. Deixou o amor e passou a viver o mundanismo. As heresias que o apóstolo Pedro advertira aos crentes começaram a se infiltrar no seio da igreja. Mas uma passagem que me surpreende no espírito de profecia, Ellen White diz no livro Review and Herald, na revista de 25 de fevereiro de 1902. Escute o que ela diz, vinculado a este verso aqui. Ela diz: fui instruída a dizer que estas palavras de Apocalipse 2, 4 e 5 são aplicáveis às igrejas adventistas do sétimo dia na condição em que se encontram atualmente. Queridos, o amor de Deus foi perdido. Isto significa ausência de amor de uns para com os outros. Egoísmo, egoísmo, egoísmo é nutrido e se bate por conseguir supremacia. E ela diz: deve haver uma reforma e um reavivamento sob a ação do Espírito Santo. Então uma multidão, não de sua fé, vendo que Deus está com seu povo, unir-se-á a ele em servir ao Senhor. Amém? Queridos, aqui está o convite maravilhoso de Deus. Deixemos de lado a supremacia, o egoísmo. Isto faz a nossa igreja, o nosso povo, perder o primeiro amor. Mas Deus sempre chama seu povo ao arrependimento. No verso 5 de Apocalipse 2, Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Mas se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus aqui está dizendo: lembra-te, é um convite de misericórdia do nosso Deus. O estado decaído da igreja de Éfeso, quando perdeu o seu amor, é aplicável às igrejas de hoje. É aplicável também à igreja adventista do sétimo dia, na condição que se encontra hoje. E Jesus diz para nós: lembra-te. Será que ainda nutrimos o mesmo amor para com as almas de Deus? Será, irmãos? Como é que está o nosso relacionamento com os irmãos? Cristo nos convida a voltarmos à prática do amor fraternal, o amor abnegado. Ele diz: se não, queridos, esta é uma condição que Deus dá. Se não, ou voltamos a praticar o primeiro amor dos discípulos, ou ele diz, removerei do seu lugar o teu candeeiro. Só para se ter uma ideia do primeiro amor que nós perdemos. Vamos ler aqui, amados irmãos. Eu não queria ler, mas o Espírito aqui me chama a ler. Atos 2, 42 a 47. Vamos ler juntos. Que primeiro amor nós perdemos? Diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vejam isto. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Perseveravam como? Unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, aqui está o resultado de viver assim. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos irmãos, temos que voltar à prática do primeiro amor. Onde está a boa vontade que tínhamos nos primeiros anos? Os bens materiais que Deus nos dá hoje não servem para nos tornar orgulhosos, mas para compartilhar com os mais necessitados. Com o nosso carro, quantas viúvas necessitadas nós levaríamos para a igreja? Este é um caso sério, que carece de nossa especial reflexão, irmãos. Jesus diz: se não te arrependeres, removerei o teu candeeiro. O candeeiro aqui mencionado não pode ser confundido com os 7 candeeiros que representam as 7 igrejas. Vejamos, Deus acrescentava diariamente o número dos conversos porque os discípulos faziam brilhar a sua luz, o seu candeeiro. Pode-se entender que esta luz que Deus nos tirará é algo que resultará de não voltar às primeiras obras. Neste caso, Deus nos tirará a luz, deixaremos de brilhar. E este é um pensamento muito assustador. Relembra-nos as 10 virgens, em Mateus 25, que embora tendo lâmpadas para brilhar, 5 delas deixaram as lâmpadas se apagarem à meia-noite. Irmãos, estamos vivendo os períodos da meia-noite. Conservemos as nossas lâmpadas acesas e brilhando com as primeiras obras. Apocalipse 2, verso 6, continuando. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Alguns pais da igreja identificaram Nicolau, um dos 7 diáconos, isto está em Atos 6, verso 5, como o fundador desta seita, gnosticismo. Mas é uma argumentação muito duvidosa devido à escassez de registros históricos que comprovam que os nicolaítas eram grupos heréticos. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas mantinham o princípio pernicioso de que as paixões baixas deveriam ser permitidas no seio da igreja. Cristo nos transformou pela metade. Sim, eu estou liberto, estou salvo, mas eu vivo do jeito que quero. Eu visto do jeito que quero. Eu falo do jeito que quero. Queridos, a irmã Ellen White dá-nos mais luz sobre os nicolaítas. Ela diz isto na Review and Herald, de 7 de junho de 1887. Escute muito bem. Ela diz: é o nosso pecado, o pecado dos nicolaítas, transformando a graça de Deus em licenciosidade? Queridos, e ela acrescenta dizendo: aqueles que ensinam esta doutrina, nicolaísmo, hoje têm muito a dizer sobre a fé e a justiça de Cristo, mas eles pervertem a verdade e tornam a causa do erro. Eles dizem que a única coisa que temos que fazer é crer em Jesus Cristo e que a fé é toda suficiente, que a justiça de Cristo deve ser a credencial do pecador, que esta justiça imputada cumpre a lei por nós e que nós não estamos sob a obrigação de obedecer à lei de Deus. Esta classe proclama que Cristo veio para salvar os pecadores e que Ele os salvou. Estou salvo, e eles repetem de novo e de novo. Mas estão eles salvos enquanto transgridem a lei de Jeová? Não, pois as vestimentas da justiça de Cristo não são uma capa para o pecado. Tal ensino é uma grotesca decepção e Cristo se torna para essas pessoas uma pedra de tropeço, como Ele foi para os judeus. Para os judeus, porque eles não o receberam como Salvador pessoal, e para estes professos crentes em Cristo, Jesus se torna pedra de tropeço porque eles separam Cristo e a lei e consideram a fé substituta da obediência. Eles separam o Pai e o Filho, que é o Salvador do mundo. Em verdade, eles ensinam por preceito e exemplo que Cristo, através de sua morte, salva os pecadores nos seus pecados. Queridos, que citação impressionante! Que Cristo nos ajude, por sua graça, a tirarmos o maior proveito destas mensagens, dos erros e dos sucessos da igreja de Éfeso, e que, acima de tudo, voltemos ao primeiro amor, à prática da justiça para com os órfãos e viúvas, voltarmos ao amor fraternal, irmãos, ao trabalho desinteressado pelos outros e, acima de tudo, a ouvir a voz de Deus. Apocalipse 2, verso 7.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que você tem ouvidos e que você quer ouvir o que o Espírito está falando a si neste momento. Por isso, meu irmão, abra o seu coração e venha comigo nesta oração de súplica. Pai, muito obrigado pelo livro de Apocalipse, obrigado pela igreja de Éfeso, obrigado por nos mostrar a condição em que estamos. Perdemos o primeiro amor e continuamos praticando as obras dos nicolaítas, transformando a sua graça em licenciosidade, pecando de propósito. Senhor, pedimos o seu perdão neste momento. Pedimos transformação da nossa vida neste momento. Pedimos que nos ajude a voltarmos ao trabalho desinteressado pelos outros, a voltarmos à prática do primeiro amor, para que o Senhor não tire o nosso candeeiro e que não sejamos virgens adormecidas, que não têm lâmpadas a brilhar. Guia-nos, Senhor, ao longo deste dia. Dá-nos a sua paz e o teu conforto. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, nos veremos no próximo episódio, onde daremos continuidade com o estudo do livro do Apocalipse 2. Que Deus o abençoe.